Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou mostrar uma ferramenta que vai ajudar você a monitorar a performance do seu site. Esse recurso ele está disponível na versão 102 do Chrome. Então essa ferramenta foi um dos assuntos que eu abordei lá no WordCamp Athens, né? Eu estava lá em Atenas e eu estava falando sobre performance e eu abordei dois itens. Um eu já compartilhei aqui no canal como prometido, que é o Priority Hints, e agora esse é o segundo item que eu vou abordar, que eu falei lá naquela palestra. Essa ferramenta é o Performance Insights. É uma aba que vai aparecer dentro do Chrome DevTools. E para a gente fazer o uso dessa ferramenta, eu vou testar um site do Lagos Digital Nomads, né? Então eu moro aqui em Lagos, Portugal, e tem esse site da comunidade dos Digital Nomads aqui, e eu vou usar esse site para a gente fazer um teste. Então esse site ele está usando o Elementor, eu já fiz uns testes anteriormente, eu sei que tem alguns itens aí que precisam de melhora, e esse site vai ser o meu próximo site onde eu vou fazer um review. Então a gente vai passar sobre alguns itens e a gente vai ver como a gente consegue melhorar o carregamento desse site. Mas agora eu só vou focar na ferramenta Performance Insights. E para isso, eu vou clicar aqui no botão direito, vou clicar em inspecionar e a gente vai acessar a aba do Chrome DevTools. Então, tá a tela cheia aqui, nada mais que, por exemplo, eu estou numa janela, numa aba separada, porque eu queria focar nessa ferramenta particularmente para a nossa demo. Então, quando eu clico nessa ferramenta, o primeiro item que a gente tem é um overview de como essa ferramenta funciona. A gente pode também acessar um vídeo aqui que foi gravado pelo pessoal do Chrome, falando mais sobre essa ferramenta. Esse vídeo está em inglês, você pode conferir. Outro ponto importante aqui é, eu posso escolher o tipo de simulação. Então, nesse caso aqui, eu posso ou não fazer nenhum tipo de simulação. Então, se eu não fazer nenhum tipo de simulação, vai ser baseado nos dados da minha máquina. Então, vai ser um MacBook rodando numa rede de fibra. Se eu quiser simular, por exemplo, um dispositivo lento, como se fosse aí reduzir a capacidade de processamento, porque, por exemplo, um MacBook tem uma capacidade muito maior de processamento que um dispositivo Android. Então, se eu quiser fazer essa simulação, né, para entender como é que meus usuários, né, não eu, Felipe, no meu MacBook, mas o que mais importa é a gente saber como é que os nossos usuários estão vendo o nosso site. Então, para isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma 3G rápida, e vou reduzir aí 4 vezes a capacidade da CPU da minha máquina. Então beleza, selecionei esses dois itens e agora a gente vai rodar o nosso teste. Então ele vai passar o teste sobre minha página, então ele vai recarregar a página. Se a gente der uma olhada aqui, se eu tivesse na minha aba, né, a página está sendo carregada aqui no background, então está tudo branco aqui, porque essa página está sendo a simulação. Aí ele começou a exibir alguns itens e o nosso teste vai processar e a gente vai ter um relatório sobre essa página particularmente. Então a gente consegue ver também aqui, né, que os warnings e os erros aqui já começam a aparecer e algumas recomendações também no topo. Então, ok, olhando para esse painel a primeira vez, né, pode ser um pouco assustador, né, um monte de informação aqui, né? O que é que significa isso? Então, no topo desse item, o que a gente tem o botão de gravar. Eu posso também não fazer a simulação do carregamento, mas clicar em gravar e navegar pelo site e ver onde é que tem os problemas de processamento daquele site. Depois eu tenho a informação da simulação, qual foi o tipo de simulação que eu fiz, o endereço que a gente está fazendo aquele teste. Então, além disso, eu posso tanto importar um relatório como exportar um relatório, ou como também eu posso apagar esse teste, né? Se eu quiser fazer um novo teste, a gente pode apagar esse teste e fazer um novo teste. Depois dessa barra superior, a gente tem a nossa timeline, onde eu posso navegar e ver como os meus itens estão se comportando. Então aqui eu tenho um tempo de SCP, eu tenho quando o meu conteúdo foi totalmente completo, e a gente tem o LCP aqui acontecendo em 19 segundos. Né? É um número bem alto aí, né? Mas a gente vai dar uma olhada nisso. E o que mais a gente tem? A gente tem a nossa cascata de carregamento. Então a gente consegue ver aqui qual foi a prioridade de carregamento feita nessa página. Então a gente está vendo que teve o carregamento do site, depois ele vai no Google Maps, então carrega e passa muito tempo preso no Google Maps, então esse é um problema aí, né? O ideal seria a gente meio que retardar o carregamento do Google Maps nessa página, porque se a gente der uma olhada, por exemplo, nessa página particularmente, a gente não tem na primeira dobra a exibição do Google Maps. Então, sem a exibição do Google Maps, ele já está tirando aí
um tempão do carregamento dessa página. Então, se a gente só der uma olhada aqui, eu posso, por exemplo, né, olhar aqui na timeline, né, o tempo, né, através dessa barra aqui, o quanto de tempo que esse item carregou. Então, a requisição começou a partir de 2 segundos e esse item ficou processando até 10 segundos. Então, o Google Maps passou ali 8 segundos ocupando o tempo de carregamento desse site particularmente. Depois disso, a gente tem o Google Tag Manager, que vai ser carregado. A gente tem as fontes que vão ser carregadas e daí em diante. Então, mas essa aba de cascata de carregamento, particularmente, se você não é um desenvolvedor, né, você pode pular para a aba do lado, que é uma simplificação disso. Então, na aba direita que a gente tem a parte de Insights. Então, essa é uma aba bem importante. Porque aí foi um trabalho que o time do Google Chrome fez para tentar traduzir essas informações todas que ficam nesse painel. Então ele cria uma timeline e ele vai pontuando aí quais são os itens relevantes no carregamento. Alguma requisição que tem um ponto relevante aí. Então o que a gente tem aqui do lado direito, por exemplo, eu tenho tarefas que passam muito tempo para ser carregadas, então eu posso clicar nesse item e ele vai me apontar qual foi o item. A gente vai ter uma descrição breve daquele problema. Se eu clicar no link, eu vou ser redirecionado para a página do Google Developers, onde vai ter uma descrição mais aprofundada de como você consegue resolver esse problema. Então, continuando, a gente consegue ter, por exemplo, saber onde é o FCP. Então, se eu clicar nesse item, ele vai me apontar na timeline, né? Quando eu passo o mouse sobre, ele mostra lá no topo da timeline. E ele vai continuando os eventos. Então, aqui a gente tem um layout shift. Nesse momento aqui, se eu clicar, ele vai dar um detalhe desse layout shift, ele vai dar o tempo de quando ocorreu e a barrazinha vai apontar, né, ao momento que esse layout shift ocorreu. Referente ao layout shift, é uma métrica que vai influenciar na estabilidade do layout, que é parte do Core Web Vitals, que é um dos fatores que vai influenciar nos resultados da busca. Então esse é um ponto importante para ter atenção aí também. Além disso, que a gente tem o DOM Content Loader, né, quando o DOM foi carregado, né, a estrutura HTML foi carregada e depois disso a gente começa o processamento dessa página. Então a gente tem o resultado final do layout shift, que é 0.5, é um número alto aí. Por fim, depois de 19 segundos, mas isso numa simulação 3G num dispositivo móvel, a gente tem, depois de 20 segundos, a exibição do maior elemento na tela. Esse item é utilizado para calcular a performance do site. Nesse caso, particularmente, né, simulando o dispositivo móvel, a gente está aí falando de quase 20 segundos, quando o ideal é abaixo de 2,5 segundos. Então, nesse caso aqui, a gente já tem uma ideia do que está acontecendo com os nossos usuários. E na parte inferior, o que é que a gente tem? A gente tem o controle da linha do tempo, então eu posso dar um play e a minha linha do tempo vai correr sozinha, ok? Então a tela está branca até os 6 segundos aqui, particularmente quando a gente chega lá nos 19 segundos é que a gente vai começar a exibir alguma coisa. Então agora nos 15 segundos a gente teve a exibição do meu DOM e depois a gente tem a renderização do meu conteúdo em 20 segundos. Então tem muita coisa para melhorar nesse site aqui, ok? E o que mais a gente tem? Além disso, a gente tem a parte de zoom, então eu posso aumentar a minha timeline, então a gente consegue ver que os elementos vão andando na minha timeline, então eu consigo ver lá o SCP em 4 segundos, quando é que o SCP ocorre. A gente consegue ver alguns eventos também. E o que é que a gente tem mais da opção? A gente viu que no canto inferior esquerdo a gente tem um preview, né? Então eu posso clicar nesse item e na bordazinha dele eu posso aumentar esse preview. E lá na timeline, quando eu scrollo, eu rodo com a timeline, eu consigo ver os meus elementos, ok? Então esse painel é só mais uma ferramenta que a gente tem dentro do Chrome para ajudar a gente a resolver os problemas relacionados à performance. Então, nesse caso particularmente desse site, né, a gente vai ter a análise de performance desse site em um outro vídeo, então a gente vai tentar melhorar esses números aí, né? Tanto o LCP, que está de quase 20 segundos, está muito alto, e o Content Layout Shift também, que está 0.5 aí, então a gente vai fazer uma análise detalhada desse site, e eu espero que a análise desse site também ajude você aí a melhorar a performance do seu site. Então é isso, esse era o assunto que eu queria abordar, né? Uma das novidades aí que vai vir no Chrome 102, né? Eu estou utilizando agora
o Canary que está na versão 103, mas se você quiser testar esse recurso é só baixar o Chrome Canary e rodar essa auditoria no seu site. E obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se ainda não segue o canal, assine o canal e compartilhe esse conteúdo se você achou útil. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!